E aí, Rocamboliers, eu sou o Thiago. E eu sou o Jean, e hoje a gente vai falar sobre White Lines. A nova série de Alex Pina, que é o criador de quê? De La Casa de Papel. E aí, será que vai ser boa? Pra gente começar very good nosso vídeo, não esquece de se inscrever, ativar o sininho e dar aquele like que ajuda muito a gente a distribuir o nosso conteúdo. E é importante ser dito que esse vídeo de hoje não tem spoiler, então se você não viu a série ainda, vê o vídeo tranquilinho. Se joga! E a primeira temporada estreou no dia 15 de maio e é mais uma original Netflix. E como a gente já falou, é uma produção do Alex Pina, que é o criador de La Casa de Papel. É uma série britânica, mas foi gravada quase que inteirinha na Espanha. E a galera fala inglês e espanhol aí na série, né? E na verdade a gente pode considerar essa série a primeira original Netflix do Alex Pina, Sim. porque A Casa de Papel não nasceu na Netflix, né? Um corpo foi encontrado no meio do deserto 20 anos depois do seu desaparecimento e logo em seguida a gente descobre que se trata de Axel Collins, um jovem DJ britânico que havia sumido em Ibiza. As famosas festas de Ibiza estão presentes nessa série, minha gente. E além das festas também tem as paisagens exuberantes, né? A série foi quase toda gravada ali nas Ilhas Baleares, incluindo Maiorca e Ibiza. E a história desenrola a partir do momento em que Zoe resolve ir para Ibiza a fim de desvendar os mistérios da morte do seu irmão. E aí você já sabe, né? Pode esperar assassinato, suspense, romance, orgia, sexo, droga, praia, barco, por aí vai. Engraçado, né? Parece que a gente já viu tudo isso. Recentemente, inclusive. Numa outra série espanhola que chama Toy Boy. Alô, Toy Boy. E a primeira temporada tem 10 episódios e todos eles com quase 1 hora de duração. Longa. Aí eu me pergunto, pra quê? Pra quê? Aqui em White Lines, o grande mistério do rolê é descobrir o que aconteceu com o Axel há 20 anos. Tem alguém por trás da morte desse moleque? Não sei. A gente sabe já. E como a série se passa nos dias atuais, o roteiro usa muitos flashbacks pra gente entender quem são esses personagens, o que eles estavam fazendo lá há 20 anos atrás e como que as relações se desenvolveram nesse tempo. E num desses flashbacks a gente vê o Axel saindo de Manchester lá em 1996 com mais 3 amigos, a Ana, o David e o Marcos, na busca pela liberdade, na busca de viver o sonho da música e de viver uma vida louca. Viver uma vida louca. De quem é essa música? E aí a série tenta ganhar a sua atenção de uma maneira muito pretensiosa, apresentando muitas festas, muito luxo, muita orgia. Opa, a gente também já viu isso em Toy Boy. E algumas dessas coisas pra mim, principalmente a orgia, são extremamente desnecessárias. São umas cenas assim, catastróficas que fariam mais broxado que ficar com tesão. Temos as famílias ricas mandando na porra toda e disputando poder ali, e elas comandam a distribuição de drogas nas boates da cidade. Sim. As famílias que a gente tá falando são as donas das grandes boates de Ibiza. E essa questão de droga, ela tá muito naturalizada na série, né? E não tem como, a gente tá falando de Ibiza, de festa, de loucura, então é De isso. loucura. Só que isso é abordado de uma maneira até cômica, o que fica meio estranho pra mim. Principalmente por parte dos traficantes, né? Existem umas situações cômicas meio absurdas ali que eu tenho até vergonha alheia em alguns momentos. E é daí que vem o nome da série, né, gente? White Lines, ou seja, linhas brancas de cocaína. E a gente falou aqui sobre as semelhanças com Toy Boy, gente, mas não é à toa não, porque tem muitas. É o universo das boates, as famílias ricas brigando por poder, né? Droga, perseguição, orgia, sexo, barco, praia, além de tentar desvendar o mistério de um assassinato ali, né? A partir do 5º episódio, a série dá uma distanciada de Toy Boy, ela acaba se desenvolvendo positivamente, acaba ficando mais interessante, mas ainda assim tem umas outras cenas que parece que são cópia e cola de outras séries, como uma cena de Outer Banks, que também acabou de ser lançada, tem um contexto parecido, barco, sol, praia, assassinatos, então eu realmente fico sem entender. A Netflix basicamente está reciclando coisas o tempo todo há alguns anos. White Lines não tem nada de novo. Isso não é um problema necessariamente, mas é porque... ai, cansa. Já no primeiro episódio a gente se decepcionou, na verdade, né? Sim. O primeiro episódio, ele não chama atenção, ele apresenta o plot ali, principal e tal, mas não me empolga muito, é lento, é arrastado, é mais uma vez, né, essa coisa de 1 hora de episódio que não tem necessidade. Mas calma que a gente tá falando só dos primeiros episódios, tá? A gente sabe também que tem algumas outras séries que isso acontece, que o primeiro, o segundo, o terceiro são meio chatos, mas depois as coisas vão melhorando. E a Zoe, que é a protagonista da série, que é interpretada pela Laura Haddock, que fez Transformers, fez Guardiões da Galáxia, ela pra mim é o exemplo claro de transformação, porque ela começa
essa série tão apagada, tão insossa, tão sem graça, talvez pelo estilo de vida que ela tinha, por conta dos problemas de saúde e psicológicos aí, só que depois a mulher brilha, ela ganha uma luz, uma vida. Sabe o que eu acho que aconteceu nessa série? Vou chutar aqui porque a gente não pesquisou sobre isso. Eu acho que eles começaram a gravar meio na louca, né? Oh. Meio sem muito ensaio, sem muita pesquisa, porque o início da série é realmente muito fraco e depois as coisas melhoram bem até. E a Zoe vai pra Ibiza determinada a descobrir o que aconteceu com seu irmão. E quando ela chega, ela já se depara com a família Calafate, né? Que é a família ali principal que tá diretamente ligada ao que seu tinha irmão. muito contato com o Axel também há 20 anos, né? E tem umas relações muito esquisitas É uma e família que... estranha, é uma família estranha. Nossa, mas bota estranha Mas eles nessa. investem nisso mesmo. O Andreu é o pai dessa família e ele é interpretado pelo Pedro Casablanca, que estava em Toy Boy, minha gente. Ele era o nosso Zapata. Mas diferente de Toy Boy, ele tá um fofo nessa série, ele é fofinho. E tem a Conchita, que é a esposa dele, que é interpretada pela Belén Lopes, e que é uma mulher muito sensual e sexual. Precisamos concordar. O filho, o Oriol, a gente vê ele de uma forma bem segura na série, né? Ele vai tentando conquistar a confiança do pai, enfim. E a Kika, que acabou de chegar de Miami, e é a ex-namorada do Axel, então... espera a treta por aí. Mas nesse contexto dessa família, a gente não pode esquecer também do Boxer, que é o segurança deles, né? Que faz a segurança tanto da boate quanto da própria família. Que é um personagem que rende bastante na série. Interessante. Também. E ele é interpretado pelo Nuno Lopes, que é um ator português muito famoso. Você bota White Lines do Google, aparece a cara dele. E uma coisa que eu acho interessante na série é que apesar de todo esse contexto assassinato e crime e droga, não sei o que, fala muito também de amor, de sexo e de relacionamento de uma forma geral, né? Tem vários debates sobre isso, embates também entre um personagem e outro, principalmente na segunda metade da série. Esse foi um dos grandes pontos positivos da série pra mim, porque eles abordam os temas de uma maneira muito legal e de como lidar com pessoas tóxicas e com relacionamentos tóxicos, botando sempre as cartas na mesa, deixando tudo sempre às claras, para que as relações elas possam ser melhores, sabe? E nessa segunda metade, a gente começa a descobrir que o Axel, ele não era tudo aquilo, ele não era aquele exemplo de pessoa que a Zoe achava quando ela tinha 15 anos. A gente começa a descobrir quem realmente é o Axel, e é um cara meio difícil de defender até certo ponto ali, sabe? O roteiro dá muita complexidade pra ele, a gente fica do lado dele, fica contra ele, fica do lado dele, fica contra ele. Em vários momentos isso é interessante, e a série não faz isso com todos os personagens, talvez alguns que têm mais tempo de tela do que ele. E aí, pra descobrir o rolê do Axel, a Zoe deixa a família em Manchester, né? Que é a filha de 14 anos e o marido, que é o Mike. E esse é um conflito pra ela, né? É um conflito pra ela. A grande questão do Mike, pra mim, é que ele acaba tomando atitudes extremas quando a Zoe resolve andar com suas próprias pernas, sabe? Começa a desapegar dessa dependência que ela tem dele. No meio de tudo isso, White Lines tem uma energia muito mais espanhola do que britânica, né? Apesar de ser uma produção britânica. Isso chega a ser engraçado em alguns momentos, porque quando você vê a Zoe, que é britânica, clássica ali, né? e o Boxer conversando ou fazendo alguma coisa, você fica... O que tá acontecendo com eles aqui? Né, acaba que pra gente fica muito estereótipo de gringa. Ó a gringa ali, sabe? Ó a gringa ali. E é péssimo de pensar isso. Mas é porque tem a familiaridade com os personagens espanhóis, né? Sim, e a gente brasileiro se identifica muito mais com o jeito espanhol de ser do que o britânico. E é por isso que essas séries fazem tanto sucesso, que a galera gosta tanto. Porque é um novelão brasileiro em forma de série, né? Mas uma coisa que me incomodou um pouquinho foi o fato da série apresentar os personagens sempre com o mesmo figurino, pra vender eles com aquela imagem. Vibe, né? Exatamente. Só que, porra, você tá em Ibiza. Você não vai andar de terno 24 horas por dia. Você não vai andar de sempre com a mesma camisa florida estampada ou com o mesmo vestido longo e sandália. Mas esse é um recurso facilitador pro público identificar de cara qual é o perfil daquele personagem e acreditar nisso e seguir com essa perspectiva pra sempre. Sim, entendeu? mas aí acontece que a Zoe, porque ela tem uma transformação, inclusive no figurino, ela acaba sendo muito mais interessante do que os outros. E por fim, duas últimas coisas que me incomodaram bastante. Uma delas é a representação dos 4 amigos no passado, que são, tipo, o estereótipo dos junkies, dos drogados, que só falam assim, que estão loucos o tempo todo. Ai. E a outra é a psicóloga dela, que ela aparece ali nos primeiros episódios, mas pra mim é, tipo, apenas uma justificativa pra escolha de apresentação da Zoe pra gente, que é olhando com o olho na câmera, né? A gente vê ela em alguns momentos falando, olhando pra câmera. E pra justificar isso, eles usam a psicóloga como se fosse videochamada e tal. Só porque... Pra que ela tá ali, minha gente? E chegamos naquele famoso momento, o quadro mais badalado e mais falado do YouTube, Oh, das nossas perguntinhas onde não sabemos a resposta um do outro. Bora lá. David. Andreu.
David? Sério? O meu é o David porque rolou uma familiaridade com umas coisas ali, sabe? Ele tem o rolê de... Ele é meio que um guru e... Bicho grilo. É um bicho grilo, e os negócios do yoga, e de viver bem, e da Índia, então eu gostei muito por conta do universo em que ele vive, sabe? Não especificamente do personagem, porque às vezes ele é meio ó. Eu não sei dizer, gente, porque na verdade nenhum dos personagens me encantou, não. Mas o Andreu é aquilo que você falou no início, ele é fofo, e a gente vê uma sensatez nele, uma coerência nos argumentos dele. Eu gostei dele. Mike! Gente, eu com toda certeza mataria o Marcos também. Eu mataria o Mike também, mas eu mataria o pai também, apesar que depois... Nossa, vários eu mataria. Enfim, eu mataria muitos personagens nessa série. Mas o Marcos é um pé no saco, aquele inseguro, carente, chato, que fica responsabilizando os outros pelos problemas que são dele. Mas eu tenho mais ranço do Mike, porque ele faz exatamente... Eu acho que o que os caras escrotos fazem quando a mulher resolve sair de uma relação familiar em que eles não concordam. 2. Nenhuma. Não, mas daí tem umas coisas que vão ficar sem resolução se não tiver nenhuma. Por quê? Já resolveu o troço. Não sei. Tem umas 2 coisas que eu preciso saber ainda sobre a Zoe e sobre as relações da Zoe. Então mais uma só. Eu não preciso saber de mais nada. Por mim acabou aqui. Ai, que chato. Toy Boy. Eu vou falar Toy Boy porque apesar de ser uma série que eu tenha odiado, mas pra vocês verem o tanto de coisas iguais, parecidas e relacionáveis que tem nessas 2 séries. Não precisa justificar, gente. Falou de Toy Boy, o vídeo inteiro aqui é isso, Toy Boy. 6. A minha nota é 5, que inclusive é mais do que eu dei pra Toy Boy, porque eu acho que ela é um pouco mais consistente do que Toy Boy. Desculpa relacionar o tempo todo, gente, mas é porque é inevitável. Por algum tempo ela só te prende por conta do plot principal, aí depois você se envolve um pouco mais com os personagens e tal, e com as relações deles. Mas ainda assim, a série é chata, é longa, é arrastada. Eu dou 6 porque a série começa muito capenga, depois ela se desenvolve um pouco melhor, ela se torna mais autêntica, mas ainda assim eu esperava outra coisa completamente diferente, porque a gente tá falando do autor de La Casa de Papel, apesar de ter gostado de algumas coisas que a série apresentou, mas eu fiquei meio decepcionado, foi essa palavra. E chegamos ao final do nosso vídeo, não esquece de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho para receber notificação dos próximos. E a gente quer muito saber se você ficou com vontade de assistir o White Lines depois que a gente falou, ou não, né, porque tudo é possível. E lembrando que essa é a nossa opinião, sabe? Não é porque eu não tenha gostado de uma série que você também não vai gostar, você pode gostar. Exatamente. E se você já viu o White Lines, conta pra gente qual personagem que você mataria, hein? Deixa nos comentários, porque as opções são muitas. Tchau, gente!